Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com o historiador Zezito de Araújo, professor da Universidade Federal de Alagoas, fundador e atualmente colaborador da Fundação Palmares. Ele nos traz uma boa notícia. No aniversário de 35 anos da Fundação, providências estão sendo viabilizadas junto à Unesco para tornar a Serra da Barriga patrimônio da humanidade. Professor Zezito de Araújo, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez para a discussão de um assunto do interesse de todos nós. Portanto, o senhor já assumiu vários cargos na Fundação Palmares. Qual o significado, digamos assim, desse reconhecimento internacional pela Unesco de tombamento da Serra da Barriga como patrimônio da humanidade? Eu acredito que esse ressignificado não está só vinculado à Serra da Barriga, mas principalmente toda uma trajetória do movimento negro brasileiro, principalmente esse movimento no passado, com a liderança de Zumbi dos Palmares, de Aquatune, de Dandara, de Gangazumba. Porque nós tivemos aqui, no início da colonização do Brasil, o primeiro movimento das Américas que lutou pela liberdade. Então, quando nós, enquanto ativistas do movimento negro, através da Fundação Cultural Palmares, vamos provocar a Unesco para tornar a Serra da Barriga monumento da humanidade, isso significa que os objetivos, as ideias palmarinas, elas transcendem o território nacional. Ela vai levar uma mensagem para o mundo da luta do povo brasileiro, da luta do povo negro brasileiro pela liberdade. Então, nós vamos ressignificar Palmares a partir daquela dualidade senhores de escravo, versão escravizados, né? Nós iremos mostrar a capacidade que essa população teve de criar uma sociedade, como eu posso até dizer, uma sociedade alternativa à sociedade colonial na época. Pois é, e a partir da resistência também, né? É evidente, da resistência e da resiliência, porque essa população, ela não só resistiu, mas à medida que ela resistia, ela criava novas relações, ela criou novas relações de trabalho, ela criou novas relações, principalmente na área diplomata. O processo de negociação que os quilombolas tiveram com a coroa portuguesa foi intensa, desde que o primeiro africano e a primeira africana chegou aqui no Brasil a partir de 1530, eles estabeleceram relações permanentes. Então, nós resistimos pela luta e também fomos resilientes à medida em que conseguimos transformar novas relações na sociedade colonial. Professor, esta semana, dia 22, a Fundação Cultural Palmares comemora sempre a sua existência. Uhum. No caso, 35 anos. E nesses 35 anos, como o senhor colaborou com a Fundação? Olha, eu tenho a felicidade de ser um dos poucos e um dos alagoanos que contribuíram para a criação da Fundação Cultural Palmares. E tudo isso começou em Alagoas. Protagonista, como sempre, né? Alagoas, ela foi protagonista na luta pela liberdade com os Zumbi dos Palmares, né? E pela reorganização do movimento negro a partir da década de 80. Isso começou aqui quando representantes do movimento negro, juntamente com a Universidade Federal de Alagoas, reuniram-se para pensar um memorial para Zumbi dos Palmares. Então, foi a partir da junção do Estado, da junção da sociedade civil, que nós começamos a pensar a criação do Memorial Zumbi. E essa luta e esses ideais permanentes levaram com que esse grupo pensasse a criação da Fundação Cultural Palmares. Mas, antes disso, nós tivemos um preâmbulo, né? O que vem a ser esse preâmbulo? Quando o presidente José Sarney, ele criou o PROCEM, que foi o programa para celebrar o centenário da abolição. E, mais uma vez, Alagoas foi convidada para fazer parte desse programa, e eu fui um dos indicados pela Universidade Federal de Alagoas, juntamente com o professor Carlos Alves Moura, e foi a partir desse momento, com outros companheiros e outras companheiras do movimento negro, que nós criamos a Fundação Cultural Palmares no dia 22 de agosto de 1988.
Só para que o telespectador tenha ideia da importância da sua participação e na criação, digamos assim, da Fundação Cultural Palmares, que funções o senhor desempenhou? Olha, eu desempenhei na Palmares várias funções e o interessante é que essas funções não eram funções oficiais, mas era função pelo cargo que eu ocupava na Universidade Federal de Alagoas, que nesse momento eu era diretor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e nós dialogávamos permanentemente. Eu fiz parte do primeiro grupo do Conselho Curador da Fundação Cultural Palmares. Como também ele sempre estava nos consultando, eu era um dos consultores permanentes da Fundação Cultural Palmares, principalmente na gestão do Carlos Alves Moura, do professor Joel Rufino, dos Santos, não é? Para saber a situação da população negra no Brasil, principalmente, Gorete, a população quilombola. A Universidade Federal... Que até então não tinha... Não tinha nenhum estudo. Antes de 1988, não era tido como comunidade remanescente de Quilombo, era reconhecido como comunidade negras rurais. E, novamente, nós, aqui da Universidade Federal de Alagoas, através do NEAB, na época, nós promovemos aqui o primeiro encontro de populações negras rurais aqui em Alagoas. Inclusive, nós tiramos uma carta que orientou. Isso, houve o desdobramento que colaborou para a criação, em 1988, das comunidades remanescentes de Quilombo. Junto com a Constituição, não é? Evidentemente, foi junto com a Constituição. O professor Abdias Nascimento estava à frente, com a Bené, a Benedita estavam à frente, que consolidou essa reivindicação, porque as comunidades quilombolas, elas foram fundamentais para consolidar o Estado brasileiro, tanto no Império como na colônia e agora. Porque as pessoas, elas entendem e pensam de forma errônea que quilombola ou comunidade quilombola são descendentes diretamente de escravizados. Não necessariamente. Não necessariamente. Até mesmo no período da escravidão, que foi o período da colônia e o período do Império, muitas comunidades quilombolas, elas foram organizadas a partir do processo de negociação que essas mulheres tiveram. Então, eles eram pessoas libertas que ocuparam determinados espaços e aí eles criaram essas comunidades quilombolas que hoje a gente é reconhecida pelo Estado brasileiro como comunidade remanescente de Quilombo. Então, isso tem uma implicação também direta na questão identitária dessas comunidades hoje. Porque muitos quilombolas não querem ser reconhecidos enquanto quilombola porque vincula a ideia de quilombola à ideia da escravidão. E isso, você sabe como isso dói no íntimo, machuca as pessoas. Então, eles querem vincular a sua história a algo muito mais positivo. Então, como a história nega também essa parte que foi fundamental para a organização dessas comunidades, então muitas pessoas querem negar de serem quilombola, a sua origem quilombola. Eu até entendo, né? Mas o processo hoje de discussão política... Hoje não se permite mais pensar assim, não é, professor? Não é questão de se permitir, Gorete. Dentro das condições colocadas. Infelizmente, ainda se coloca isso, porque não há um trabalho específico junto às comunidades para que possamos levar esse outro olhar dessa comunidade. Eu vou dar um exemplo. Eu lancei agora na Bienal o meu livro, Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflito. Eu trago uma nova releitura acerca disso. É uma proposta que nós estamos trazendo. Que, lamentavelmente, o senhor não trouxe para a gente mostrar. Mas em outra oportunidade eu trarei, eu peço desculpa a você, Gorete. Quer dizer, nós estamos produzindo materiais para que esse quilombola e essa quilombola possam enxergar e ver sua história de forma diferente daquela que é a história tradicional nega a nossa história enquanto protagonista da história do Brasil. Não só nega a história, como atribui fatos que não correspondem à realidade, para a formação. Da formação da sociedade brasileira. Se nós formos pensar, Gorete, a formação da sociedade brasileira em todos os sentidos, está lá a tecnologia, Gorete, está lá o saber, está lá o conhecimento dessa população. Infelizmente, a história nos coloca apenas na condição de escravizado. E quando você coloca essa pessoa na condição de escravizado, você
tira dessa pessoa a sua capacidade de produção de conhecimento. A sua soberania. A sua soberania. Então, hoje, nós estamos fazendo uma nova releitura da história do Brasil, uma nova releitura da efetiva participação desse homem, dessa mulher, mesmo na condição de escravizado e escravizada, mas eles são realmente protagonistas da história do Brasil. Professor, nesses 35 anos da Fundação Palmares, o que o senhor classificaria como avanços e alguns retrocessos por forças, não da entidade, certo, mas do contexto político, social? Olha, nós tivemos vários avanços, Goreto. O primeiro deles é que nós conseguimos iniciar um processo de titulação e dar visibilidade às comunidades remanescentes de Quilombo. É um trabalho que não é fácil, mas o processo de certificação tem andado. Infelizmente, vamos dialogar os avanços e retrocessos. Nós tivemos um retrocesso nos últimos 4 anos desse governo que infelizmente, nós conseguimos destituí-lo, né? Realmente, a Palmares houve uma parada total em toda a sua proposta, inclusive até o seu nome queria retirar, né, o gestor que estava lá, mas nós tivemos grandes avanços na área religiosa, não é? A dimensão que se deu para o aspecto religioso, para o combate ao racismo também, a catalogar o patrimônio cultural da população negra e da população quilombola. Isso foi grande avanço. Inclusive para nortear políticas públicas. Para nortear políticas, o diálogo permanente que a Fundação sempre teve com o Legislativo para encaminhar emendas, leis que viessem, por exemplo, a Lei 4.887, que garante a titulação das comunidades quilombolas, os diálogos permanentes que a Palmares ela criou com os países que vieram deste país, a população negra, para fazer o crescimento desse país, como Angola, como Moçambique, como a Nigéria. Então, há permanentemente esse diálogo com os embaixadores aqui no Brasil, através da Fundação Cultural Palmares. Pois é, impressionante como houve um hiato, não é, de 4 anos nas relações, digamos assim, internacionais, e, sobretudo, com essas nações que o Brasil já vinha mantendo relações há muito tempo. É inconcebível, Gorete, você colocar de lado ou negar países e povos... E origens. Né, que contribuíram efetivamente para a construção deste país, essa nação. A nação brasileira não é uma nação apenas criada pelos europeus. A nação brasileira, primeiro, foi criada pelas populações indígenas. Foi a população indígena que originou esse país. Depois vieram os povos africanos e os povos europeus, mas aqueles que efetivamente estavam construindo e que deram sua contribuição na língua, na arquitetura, na engenharia, na medicina, foi a população indígena e foi a população de matriz africana. Na verdade, as populações indígenas e de matriz africana sofreram preconceito, a violência durante muitos anos, né? Até hoje, a gente observa o não reconhecimento dos povos originários, né? Exatamente. É tanto que hoje nós temos leis, o Estado brasileiro, ele reconhece que a população negra, que a população indígena são vítimas de preconceito, que a população negra, que a população indígena não tem as mesmas possibilidades que outros segmentos da população brasileira. Aí é um questionamento sobre cotas, aí é uma questão que não dá para discutir. Eu não falo só de cotas, porque cotas é parte de um conjunto de ações afirmativas. Né? As pessoas só pensam nas cotas, mas tem outras ações que dão empoderamento a esses segmentos, que proporcionam esse segmento, que nós chamamos política de equidade. De igualdade. Mas a política de equidade é para chegar na igualdade. O problema é que nós temos política de equidade. Se você tem apenas política de igualdade, sem partir da percepção da equidade, você cria um desnível.
das possibilidades dessas pessoas. Contínuo, não é, professor? Contínuo. Então, a política de equidade é isso que tanto a população indígena quanto a população negra, como outros segmentos, também têm trabalhado para conseguir essa igualdade. Nós teremos que trabalhar, Gorete, a partir da percepção de uma política de equidade. Perfeito, professor. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente vai estar de volta em 1 minuto. Ok. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor da UFAL, Zezito de Araújo, historiador, que nos fala aqui sobre uma boa notícia, que é o aniversário de 35 anos da Fundação Cultural Palmares e as providências que estão sendo viabilizadas para tornar a Serra da Barriga patrimônio da humanidade. Professor, em relação ainda a essa questão das possibilidades que se abre para Palmares, como também para o município de União dos Palmares, não é? Nesse sentido, uma vez instituída essa condição de patrimônio da humanidade. O que vem de desenvolvimento econômico, por exemplo? Olha, Gorete, antes do desenvolvimento econômico, eu vou lhe mostrar o interesse que o governo brasileiro tem em relação à Serra da Barriga, que no dia 22, não é, terça-feira, o presidente da Fundação Cultural Palmares, o João Jorge, ele esteve para celebrar, juntamente com a população alagoana, com os segmentos, o Estado, o Movimento Negro de Alagoas e de outros estados que estiveram também presentes, os 35 anos da criação da Fundação Cultural Palmares. Aconteceu na Serra da Barriga. Isso demonstra o interesse que o governo, tanto o governo nosso de Alagoas quanto o governo federal tem no que diz respeito à história do Quilombo dos Palmares, exclusivamente a sua última fortaleza, que foi a Serra da Barriga. Ora, à medida que ela toma essa dimensão universal, e antes dessa dimensão universal, nós já tivemos a regional. A Serra da Barriga hoje é patrimônio do Mercosul. Do Mercosul, inclusive já estabeleceu-se metas para serem atingidas. Isso vai contribuir efetivamente para torná-la um patrimônio da humanidade. E evidentemente que isso trará ganhos reais, financeiro e econômico, geração de emprego e renda para aquela população. Porque nós vamos criar possibilidade, a partir da história da população negra, né, a história do Quilombo dos Palmares, vários condicionantes para que a condição social dessa população cresça. Sobretudo na área turística, né? Era isso, principalmente o turismo étnico que se fala tanto, o artesanato, né, que é riquíssimo, principalmente quando você observa o que a cultura negra, né, a cultura de matriz africana pode oferecer para o artesanato. Então, isso tudo vai beneficiar. E outros subprodutos que virá através disso, que nós sabemos que o turismo é uma indústria que não polui, mas tem uma capilaridade, né, de você gerar atividades que, evidentemente, vai contribuir para o bem-estar econômico daquela região. Certamente. Professor, se nós pudéssemos aqui enumerar áreas que estão carentes da ação, digamos assim, de uma política do governo federal para sanar digamos, o que ainda é considerado dívida com os povos negros quilombolas. Olha, o Estado brasileiro, ele tem uma dívida impagável com a população negra, em todos os seus sentidos, né?
o governo, não só agora no atual o presidente, mas até quando ele governou antes, depois com a presidente Dilma, e mesmo anterior, já com o governo de Fernando Henrique Cardoso, eles iniciaram algumas ações para pagar essa dívida. Mas, infelizmente, isso não resultou em algo concreto. Eu digo isso porque 57% da população brasileira é negra, segundo o IBGE. Quando você junta o quesito preto com pardo, essa população é negra. E quando você vai fazer o recorte, não é? Na área da educação, na área da letalidade de vida dessa população, essa população é a maior vítima de tudo isso. Sempre se sobressai. Sempre. A base da pobreza brasileira, quando você faz o recorte, é a população negra. Então, o Estado brasileiro, mas não só o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, de uma forma geral, ela tem uma dívida. Por que eu estou dizendo essa sociedade brasileira? Hoje, os maiores detentores de riqueza que usufruem no Brasil, principalmente são os bancos, são os grandes empresários, principalmente os bancos, Gorete. A riqueza desses bancos, a acumulação desse dinheiro... Vem do mercado de papéis, né? Mas... Não gera emprego, nada. Mas a acumulação dessa riqueza foi produzida por quem? Do café da população negra, da cana-de-açúcar da população negra, da mineração da população negra. Certamente. E essa riqueza sempre, no Brasil colônia, no Brasil império, no Brasil república, foi concentrada na mão de poucos. E não foi dividida com essa população. Então, além dessa política, nós terá que ser canalizado recursos para investimento real. E essas empresas do setor privado terá também que fazer a sua parte, não só o Estado, mas a sua parte. Porque é dessa forma que nós poderemos diminuir, não é, esse fosso social existente entre a população negra brasileira e outros segmentos da população. Setor privado, não é? A sociedade brasileira, a partir do que poderia se começar a fazer esse reconhecimento, professor? Por exemplo, na área da educação. Olhe, na área da educação nós já tivemos alguns avanços. Por exemplo, ao instituir a Lei 10.639, que hoje é a Lei 11.645, você criou a possibilidade para que você traga a história da África, a história dos povos originários para a sala de aula. Ótimo. No entanto, é fundamental e é imprescindível que tenha aporte de recurso financeiro. Específico para isso. Para a formação dos professores, para a edição de livros, não é? Para dar também sustentabilidade àquele estudante que entra pelo sistema de cota, na sua permanência na universidade, para experimentos científicos. Então, é preciso que tenha esse aporte. E aí a pergunta que você faz, a empresa privada pode entrar tranquilamente nisso. Como parceira, né? Como parceira nas universidades para investir nesses estudantes. Tranquilamente, porque você percebe que outras áreas eles investem. Então, se ela reconhece, o problema é que a sociedade civil brasileira, principalmente as empresas, elas acham que não tem responsabilidade perante essa situação que vive a população negra brasileira. Percebe-se que nos comerciais, nas novelas, nas produções cinematográficas, a participação da população negra nas artes recebeu, digamos assim, uma injeção de ânimo para estar protagonizando. Isso é favorável, mas diante do mercado que nós temos, ainda pode-se dizer, está muito além da necessidade? Está muito, muito aquém da necessidade, Gorete. Mas há algo novo diante desse quadro que eu tenho observado bastante. Quando você percebe da grande empresa televisiva do Brasil, nas 3 grandes novelas que eles exibem, tem personalidades negras de destaque, né, de decisão. Protagonistas. São protagonistas efetivos. Até mesmo quando eles trabalham na zona urbana, você tem também populações negras. Mas o que eu quero chamar a atenção, Gorete,
é que hoje os escritores, os redatores dessas novelas, desses seriados, quando você trabalha esse seriado na perspectiva mitológica, você já está incorporando a história e o mito negro e negra. Eu acho que esse que é o grande ganho. Pois é, e as questões que estão em discussão nas novelas têm a ver com a realidade da população negra brasileira. Porque às vezes o negro ou a negra entrava como atores simplesmente dentro de um contexto branco. Hoje não. Você está discutindo um contexto que transcende e trafega das relações sociais e de personalidade negros e negras. Eu acho que isso que é importante. É um avanço da sociedade, principalmente das telenovelas que estão sendo exibidas. Pode-se entender também que é uma experiência que advém da visão política de igualdade, professor? Eu não digo que vem, talvez, da igualdade, mas isso é resultado da mobilização do movimento negro brasileiro. E principalmente do movimento negro, Gorete, das mulheres. As mulheres negras têm tido um papel fundamental nessas reivindicações. Elas fazem muito mais pressão do que o movimento negro conduzido pelos homens. Então, isso nós temos avançado bastante. Isso não quer dizer que as mulheres têm ocupado o seu espaço. Os homens negros têm ocupado muito mais espaço na sociedade e nesse ambiente que nós estamos discutindo. Mas são as mulheres as propulsoras, né, dessas nossas reivindicações e ocupando esses espaços. Interessante ver sobre essa ótica, como se as mulheres têm a natureza da defesa, E os homens, no seu entendimento, não têm essa percepção ainda. Por quê? Olha, historicamente as mulheres negras sempre estiveram na linha de frente. A história que nega. As mulheres negras estavam na linha de frente em todos os sentidos. Para a sobrevivência dos filhos dos brancos, ela passava a ser ama de leite, e para a sobrevivência do seu filho. Em Palmares, Dandara, Aquatune, Acotirene e tantas outras mulheres estavam na linha de frente do combate e cuidando ao mesmo tempo da família. Então, essa herança, essas mulheres hoje contemporâneas, nós temos, elas estão de frente. Até porque um dos espaços que nós ocupamos mais, a população negra, é a educação. E quem está à frente no processo da educação em todo o Brasil são as mulheres, e são mulheres negras. Então, nós temos essas mulheres que sempre estão à frente dessa luta, desse combate em todo sentido. Então, por isso que eu falo que as mulheres elas têm ocupado muito mais esse espaço, avançando nessa luta do que nós homens. Poderia até estar mais avançada ainda, não fosse a violência com que a reação, digamos assim, de grupos, não digo grupos sociais também, que a partir do preconceito atacam as mulheres, né? Quando eu falo desses avanços, Gorete, como você mesmo coloca aí, por outro lado, são as mulheres negras as maiores vítimas do feminicídio no Brasil. Elas são as maiores vítimas da violência contra a mulher no Brasil. Então, diante de todos esses atropelos, para a gente perceber a grandeza dessa nossa luta, principalmente quando tem esse recorte feminino, quanto a gente tem avançado diante de todo esse quadro, né, de perversidade que essas mulheres são vítimas. Certamente. Professor, vamos para o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Ok.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor historiador Zezito de Araújo, que nos fala sobre a condição dos negros no Brasil e, sobretudo, em Alagoas, que está providenciando, junto à Unesco, por meio da Fundação Cultural Palmares, o tombamento da Serra da Barriga. Professor, em relação ao espaço que ocupa o movimento negro, nas últimas décadas, a gente percebe que houve um avanço, mas há uns 10 anos, sente-se que o movimento negro ele tem se dividido muito na sua essência. Isso é uma análise correta ou estou equivocada? Há um certo equívoco, porque quando a gente usa o termo divisão, dá-se a entender que as pessoas não dialogam, não combinam. Qualquer dinâmica de movimento social passa pela divisão. Isso não quer dizer que não tem uma meta em comum. Mas antes de nós aprofundarmos nessa discussão, eu quero deixar bem evidente que o movimento negro no Brasil começou em Alagoas. Outro protagonismo, né? Às vezes as pessoas esquecem. O movimento negro brasileiro começou na Serra da Barriga em 1597, quando a grande líder do grupo étnico lá de Angola se estabeleceu aqui na Serra da Barriga, do grupo Ambundo, de qual nós, alagoanos, descendemos todos dele, que fala atualmente a língua quibundo, que foi a Quatune, que em 1597 organizou o Quilombo dos Palmares aqui na Serra da Barriga. Então, eu tenho dito a todo mundo, olha, o movimento negro brasileiro iniciou-se aqui em Alagoas, na Serra da Barriga. E aí, quando você fala é dividido, não. Existiu no Brasil uma política de dividir, de separar a população negra, né? Aquele ditado, você divide para reinar, né? Mas, nessa época, nós tínhamos um elemento comum a todos nós, que era a escravidão. Então, a escravidão de 1530, quando o primeiro africano e africana aqui chegou, até 1888, quando aboliu a escravidão no Brasil, a grande parte da população negra brasileira, ela lutava pela liberdade. Ela lutava para eliminar o sistema escravocrático aqui no Brasil. Criou-se várias correntes, porque eram grupos pertencentes a vários grupos étnicos no continente africano. E aqui também, à medida que eles se tornavam brasileiros e brasileiras, outros interesses foram criados. Como acontece na pátria-mãe, África, né? E aqui no Brasil mesmo. Você vê, dentro de qualquer partido político, há uma variedade de correntes de linha. Mas há uma meta a seguir. Por exemplo, qualquer movimento negro brasileiro, ele tem um elemento, ele tem um inimigo, que é o racismo. Agora, para combater o racismo, você cria várias estratégias. E são essas estratégias que as pessoas pensam que nós estamos divididos. Não. Essas estratégias, todas elas, conduzem a combater e eliminar o racismo. A questão da unidade do movimento negro. Nós já vimos aqui no Estado, mesmo sendo protagonista do movimento, um período em que havia um silêncio, digamos assim. Aí é diferente. Silêncio. O silêncio, mas isso não quer dizer que não havia um objetivo. Houve sim, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil como um todo. Eu digo... Qual seria a causa, professor? Olha, muitas pessoas não gostam quando eu digo isso, mas eu acredito que quando o governo de esquerda ele assumiu o poder, nós nos acomodamos um pouco, porque muitas das nossas reivindicações, entre aspas, foram atendidas e fomos, eu não digo cooptados, mas alguns cargos que nós assumimos, nós nos calamos. A gente tem que fazer essa autocrítica também. Fazer a minha culpa, né? A minha culpa. Porque, veja, nos governos anteriores, principalmente do próprio Sarney, do Fernando Henrique Cardoso, nós éramos muito mais ativos. Nós teremos que fazer isso. Então, no governo, nesse desgoverno dos 4 anos,
nós começamos a nos realimentarmos, mas nós não tínhamos muitos canais, né? Os canais estavam ocupados pela contracultura, né? Pela contracultura. Mas agora nós estamos percebendo que as duas experiências, a experiência do desgoverno dos 4 anos e dos outros governos, fizeram com que a gente tomasse novos rumos e criasse novas metas e novas estratégias. Está entendendo? E isso com aquilo que as pessoas acham que não estamos divididos ou que brigamos entre si. Porque uma das formas, Gorete, de desqualificar o movimento negro, muitos políticos e empresários dizem, não, vocês são divididos. Ora, qual é o movimento social que tem unidade? Não existe. Não existe. Não existe. Os sindicatos estão divididos. O sindicato de uma mesma categoria, isso é parte da natureza da dinâmica social humana. No entanto, qualquer movimento social historicamente discriminado ou marginalizado pela sociedade, como o movimento indígena, o movimento dos sem terra, o movimento dos sem teto, o movimento negro. As pessoas, para desqualificá-los, e nós passamos a acreditar nessa assertiva, e vocês são desunidos, vocês não têm unidade. Temos metas, temos unidade sim. E qual é a nossa unidade? Qual é a nossa meta? Eliminar o racismo no Brasil. Levar a população negra a um bem-estar social com políticas para a educação, para a saúde, na área hospitalar. Isso que nós queremos. Igualdade racial. Igualdade racial a partir das possibilidades da equidade. Professor, foi um longo caminho até agora e a gente pensa que a evolução humana não vai parar ou estancar um sentimento nato, não é, como esse da igualdade racial. Eu pergunto, quais são os meios que podem levar a esse objetivo, que a gente não sabe quando, não é? Tem vários meios, Gorete. Um deles, eu acredito que seja a educação. A educação ela possibilita a criação de outros meios, de outros canais para isso. Um outro, que é também vinculado à educação, é a discussão interna nossa para discutir os malefícios que o racismo introjetou em nós. Por exemplo? Nos tornaram brancos, independente de termos a pele negra, embranquecer a nossa visão de pessoa, a nossa visão de ser humano. Também. A cultura, embranqueceram tudo. À medida que você tem um processo educativo, que você tem uma autocrítica desse olhar, descolonizar o nosso olhar, descolonizar a nossa linguagem, descolonizar o nosso vocabulário. Mas a juventude tem dado uma resposta no sentido de resistir a essa tentativa de negação de origem, né? Mas ela está respondendo. Aí, novamente, entre as mulheres. Gente, os penteados, eu gosto muito de ver. Hoje, os penteados das meninas, no ensino básico. É uma obra de arte. É uma obra. Eu trabalho na educação, eu vejo nas escolas do ensino fundamental nosso, no ensino básico, como elas estão discutindo a questão da identidade, da questão da estética. Esse é um processo. É você se assumir enquanto pessoa negra, que elas não vão ficar mais sujeitas para buscar o mercado do trabalho e o empresário ou aquele que trabalha no recurso humano dizer você tem que ter esse perfil da branquitude. Não é? Ele não tem nem a ousadia de dizer isso, porque aquilo que antes era feio passou a ser a estética do belo. Quer dizer, esse é um avanço. A estética original do belo. Do belo, e do belo negro. Do belo afro, não é do belo, porque o belo é muito relativo. O belo para cada cultura pode ser belo, para mim e para o outro não ser. Então as pessoas negaram a beleza, o corpo afro, o corpo negro. Então hoje esse corpo está sendo resgatado, né? Por todas essas discussões que nós estamos travando no nosso dia a dia. Então um desses instrumentos, acredito eu, seja ele. A produção literária, professor, nesta área, como o senhor avalia? O senhor que lançou na Bienal Internacional do Livro recentemente também, na quarta edição. A quarta edição do livro.
Já é a Qual quarta deles, edição. professor, intitulado? Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflito. E esse livro, Gorete, o ano passado, o governo do estado distribuiu para todos os estudantes do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino Isso médio. dá um pertencimento da identidade, né? Eu digo para você que eu tenho participado no quase todo o estado de Alagoas, debate sobre esse livro. O que tem me surpreendido é que as discussões não estão voltadas apenas para o aspecto histórico. Os estudantes têm produzido peças teatrais, têm produzido isso que você falou, literatura a partir desse livro, têm trabalhado na área até de química e da física. Eu fico surpreso com o trabalho que os estudantes do ensino médio têm produzido aqui em Alagoas a partir desse livro e de outros livros que são produzidos. Então, a produção literária negra, principalmente para a educação infantil. Os professores e professoras reclamam que não tem material. Tem. O problema é que não há um aporte pelas secretarias municipais de educação, pela Secretaria Estadual de Educação, para adquirir esse material. Então, é necessário que você adquira esse material, que prepare o professor pedagogicamente para que ele possa trabalhar com esse material. Por que eu estou dizendo isso? Vários governos, principalmente na época do governo Lula, o que houve de produção de livros sobre a temática negra é enorme. No entanto, os professores não foram preparados para trabalhar com esse material, eles ficaram na estante. Hoje nós temos uma outra visão, então esse material está chegando, não é? Para que preparemos esses professores e professoras para trabalhar esse material com recorte étnico-racial. Sobre a violência social, que nós percebemos, por exemplo, no estado da Bahia, assassinatos, enfim, e sempre com um estado praticamente associado à cultura negra e os negros serem as vítimas, né? Protagonizando os números da violência. Gorete, no Brasil sempre fomos vítimas, independente de estado. Do Rio Grande do Sul ao Amapá, do Iapoque ao Sul, sempre somos vítimas. Agora, é de se estranhar aquele assassinato cruel e brutal que fez com a grande líder Bernadette quilombola. Exatamente. Não é? E ali está um problema seríssimo que as comunidades quilombolas enfrentam, que é o processo de titulação das terras quilombolas. Mexeu naquilo que no Brasil, principalmente em nosso estado, é muito sensível você tocar nisso. E é uma das dificuldades que nós temos aqui em Alagoas. Nós temos aqui em Alagoas 73 comunidades certificadas, tituladas só temos 2. Tabacarias em Palmeira dos Índios e a Serra da Barriga, aqui em União dos Palmares. Porque nós enfrentamos essa dificuldade, que expõe as lideranças a serem vítimas dessa violência, porque você vai tratar daquilo que é a sobrevivência dessa população. A sobrevivência da população quilombola, principalmente a população quilombola rural, do campo, é a terra. E o que vitimou essa grande líder quilombola, infelizmente... Já tinha perdido o filho, né? Já tinha perdido o filho, porque ele sempre esteve à frente dos movimentos dos embates sociais, né, para garantir a terra, para a sobrevivência daquela população, daquela comunidade. E sua mãe foi agora a última vítima, agora no dia 17, quinta-feira passada. É lamentável. Professor, agora em relação à memória da história do povo negro no Brasil, o senhor acha que agora vai se ter uma condição melhor? Olha, a nossa memória, ela está sendo preservada por nós negros e negras. Essa dinâmica de preservar, principalmente através da literatura, através das escritas, está sendo preservada. O Estado brasileiro está engateando. Gorete, pena que Alagoas é o único estado do Brasil que tem a única história do Brasil, que é a história do Quilombo dos Palmares, que a gente não tem nenhum investimento para preservar a história do negro brasileiro, a história do Quilombo dos Palmares. Então é fundamental. Maior resistência, né? A primeira experiência de uma sociedade... E única no tempo. Única nas Américas. Né? Infelizmente falta, porque você vai
a Pernambuco, você vai a Sergipe, você Bahia nem se fala, a Minas Gerais, você encontra museus, você encontra centro de referência da memória e da história. Alagoas você tem do Teotônio Vilela, você tem de Marechal. Eu não quero desqualificar, tampouco diminuir. Eu quero falar da importância histórica desses líderes e do segundo herói nacional escrito no livro de Tombo, e nós não temos em Alagoas um centro de referência para a memória da história da escravidão, da história do Quilombo dos Palmares. Com certeza a sensibilidade vai prevalecer, sensibilidade política nesse Eu sentido. acredito que sim, Uhum. porque a proposta da Fundação Cultural Palmares, do movimento negro brasileiro, e eu acredito também do governo do estado de Alagoas, é tornar a Serra da Barriga um patrimônio da humanidade. Exatamente. E para que ela seja patrimônio da humanidade, é imprescindível e é fundamental que criemos aqui um centro de referência da história e da memória do Quilombo dos Palmares. Acreditar que será realidade, né, professor? Eu acredito, estarei aqui na linha de frente para isso. Aguardá-lo-ei. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Algumas considerações? Eu que agradeço, Gorete, essa oportunidade de conversarmos sobre a história do Brasil e a história do Brasil com esse recorte, com esse viés negro e até outra oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro. Aqui, Frente a Frente, também com você.